os presentes. É um, é um prazer para mim estar aqui com vocês, uma honra também poder estar com vocês aí alguns minutos, né, talvez uma hora da nossa vida, para a gente compartilhar algum conhecimento. Na verdade, vai ser uma troca de conhecimento. Eu vou me apresentar aos senhores dizendo aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Eu sou Fernando Nascimento Filho, sou advogado, apaixonado pelo direito criminal. E o que eu não sou, em absolutamente, não sou melhor do que nenhum de vocês que estamos aqui, certo? Então, a sugestão que eu dou nessa noite é que a gente possa trocar conhecimento. A minha intenção principal com esse momento aqui de fala é sair daqui um pouco mais rico em conhecimento. E eu conto com vocês. Desculpa. Peço, inclusive, que aqueles que tiverem perguntas a fazer, sugestões a dar, que façam. Eu não estou conseguindo, Janaína, ver ninguém. Eu não sei se a gente está com. As pessoas estão conseguindo me ouvir. E eu gostaria, nesse momento, de perguntar se todos me ouvem aí. Eu acho que o Sandro conseguiu falar comigo aqui, eu não sei os demais. A Sim, configuração sim, da tela está um pouco diferente para mim aqui. sim, eu estou te ouvindo. Vou fazer Beleza. uma chamada aqui, então, rápida, Fernando, com as pessoas que estão na tela, desculpa. Sônia, Terceiro, Brendel, Sandra, Jairo Jackson, Leidjane, Gabriela, Janaína, Wagner. Eu, Janaína. Ok. iPhone, Leovan. Beleza. Não, só para saber se eles estavam me ouvindo, Janaína. Tranquilo. Hoje a gente vai receber também, no segundo momento aqui, não sei se a Janaína chegou a falar com vocês, o doutor Gabriel Lama, que é delegado de polícia. Por que nós optamos por essa formatação? Eu vou dizer para os senhores acerca de um procedimento que tem funcionado comigo e é sob a ótica da advocacia. E, no segundo momento, o doutor Gabriel Lama, que é um delegado de polícia extremamente respeitado, uma pessoa muito estudiosa, operacional, estudioso pra caramba, ele vai complementar a fala aí depois sob a ótica da polícia. Então, é interessantíssimo essa troca de ideias, ok? Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu preciso estabelecer algumas premissas com vocês, certo? Vou contar uma história primeiro. Eu sou apaixonado por galinha caipira. Eu, durante bastante tempo, comecei a desenvolver receita de galinha caipira. Até que um dia eu cheguei numa galinha caipira fantástica. Que galinha caipira top! E aí eu chamava as pessoas. Vamos lá em casa jantar? Pessoal, caramba, Fernando, que galinha é essa? Até que um dia, uma amiga minha foi, comeu a galinha e fez assim, ó. Tem alho? Falei, tem alho. Ah, eu não como alho. Aí você me dá licença? Tirou. Falei, claro. Falou comigo assim, Fernando, você já experimentou fazer sem alho? Falei, não. Então eu vou te dar uma receita. E me deu. E é a receita que eu uso até hoje. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A metodologia que eu vou apresentar hoje aqui de trabalho, nas delegacias, é uma receita que tem funcionado muito bem comigo. Mas pode ser que hoje alguém de vocês vai me dar uma cereja do bolo. E eu vou ficar muito feliz se eu tiver que mudar tudo aquilo que eu vou falar com vocês hoje. Se eu tiver que mudar para adaptar alguma coisa melhor, vai ser muito bom. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em alterar. Como dizia, né, o saudoso Raul Seixas, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é uma filosofia de trabalho. Eu ouvi, eu acho que o Cláudio Apavivas, na obra dele, dizer que advogar é a arte de ser frio.
E aí eu acabei tendo a ousadia de complementar o Aquavilas e falei o seguinte, que a advocacia criminal é a arte de ser gelado. É mais do que frio um pouco. Adaptando aquilo que o livro de Provérbios fala, né, na Bíblia Sagrada, e quando eu falo de Bíblia Sagrada aqui, eu não sou religioso, mas quem advoga, e principalmente quem advoga criminal, precisa, é tão importante quanto conhecer o Código Penal, o Código de Processo Penal, a legislação penal e processual penal extravagante. Sim, nós temos processo extravagante, okay? É tão importante quanto conhecer a legislação, conhecer a Bíblia Sagrada. Leia, leia, independente de religião. Eu li independente de religião. E a gente descobre tanta coisa que acaba servindo de norte para o trabalho da gente. E uma das coisas que eu adaptei na minha filosofia de trabalho e tem funcionado já há alguns anos, até porque eu tenho zero problemas em delegacias. E olha que a gente atua em estado de Mato Grosso, estado de Goiás, Paraná, Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é um problemão, São Paulo, zero problema em delegacia. A ideia que eu extraí do livro de Provérbios é que a resposta dura suscita a ira e a resposta branda aplaca o furor. Qual é o objetivo que você tem? Qual é a sua missão quando o seu telefone toca e você vai atender um flagrante? Ou você vai acompanhar alguém que foi preso por força de mandado de prisão? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão? A sua missão é defender os seus direitos ou a sua missão é defender os direitos do seu cliente? Se a sua missão for defender os seus direitos, e aí eu não estou falando de prerrogativa, estou falando de direito. Prerrogativa é uma outra pegada. Prerrogativa não está na esfera do direito do advogado, está na esfera do dever. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas se a sua missão for defender o seu direito, combater ali na delegacia, saber quem pode mais, precisa adequar a rota. A sua rota está em rota de colisão com fracasso. Mas se o seu objetivo for defender os direitos do seu cliente, sem se importar naquele momento se você vai ser ofendido ou não, você está certo. Você precisa, talvez, de fazer, nós, né? Precisamos de fazer algum ajuste que precisar manter a rota, porque esse é o caminho. Eu sempre penso que, já ouvi isso, né? Não é um pensamento meu, eu detesto roubar a frase dos outros, né? Principalmente falar que é da gente, mas não é minha. Que quando falta argumento, começa o xingamento. Por isso que o advogado precisa estar em constante aperfeiçoamento, estar em constante evolução, dedicar momentos do dia para estudar, porque quem sabe mais, pode mais. E aí você não precisa brigar, certo? Você não tem necessidade de arrumar confusão em delegacia. Os problemas que, porventura, vierem vão ser resolvidos no âmbito de corregedoria, certo? No âmbito dos processos administrativos, dos processos penais, se for o caso. Nós temos uma lei de abuso de autoridade aí. Mas, por favor, não caia na cilada de querer chegar numa delegacia chutando a porta, batendo no peito, gritando, exigindo, porque certamente a sua advocacia vai sair muito prejudicada e o seu cliente não se fala. Terceira premissa que eu preciso de traçar com os senhores antes de a gente começar. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Por enquanto? Vocês me ouvem bem? Janaína está por aí? Que eu não estou vendo ninguém, então eu estou me sentindo um solitário aqui. Mas vamos lá. Estamos aqui. Fernando, Beleza. não se sinta solitário, nós estamos em 25 pessoas na sala. Pô, legal, muito bacana. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A terceira premissa que a gente precisa de estabelecer é que a polícia, e aí leia-se também o Ministério Público, né? A polícia, seja ela a Polícia Federal,
seja ela polícia civil, polícia militar, guarda municipal, polícia ferroviária federal, polícia rodoviária federal, qualquer uma das polícias, não deve ser encarada como um inimigo, sequer como um inimigo potencial. Muito ao contrário. Quem leva a advocacia a sério e advogar criminal não é advogar para bandido, é advogar para direito, é advogar para direito de pessoas, seja ela um delinquente ou seja ela uma pessoa de bem injustiçada, certo? E esse trabalho de advocacia ele precisa de ter o apoio das polícias, porque, via de regra, quem tem mais poder para investigar, para colher objetos, provas, indícios, é a polícia. E você já pensou se, em vez de você ser um antagonista da polícia, em vez de você ser aquela pessoa que vai ali combater com a polícia, você conseguir trazer a polícia para o seu lado? Lado de quê? Lado da verdade, lado da justiça. Não é essa a nossa função? Não é isso que a Constituição Federal fala que a nossa profissão de advogado é? Essencial administração da justiça. A Constituição não fala que o advogado é essencial administração da malandragem, administração do jeitinho, é a administração da justiça. E, muitas vezes, a justiça é cadeia para o nosso cliente. A gente precisa estar consciente disso. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, com a família do nosso cliente, com o nosso cliente, de dizer para ele, olha, a confissão é o melhor caminho para você, porque você vai ter um atenuante. Ora, embora você confesse, pode ser que a gente tenha uma defesa processual, mas uma defesa processual honesta, correta, daquelas que quando você chegar em casa, seja meia-noite, depois de um flagrante, 2 horas da manhã, ou seja, 6 horas da tarde, depois de uma audiência, você vai tomar uma água, um café, vai jantar, fazer seu lanche e vai deitar na sua cama e vai dormir. Porque se alguma injustiça tiver sido cometida contra seu cliente, contra você, quem fez esse mal não foi você. Aí sim, você precisa ser firme, o advogado, nós. Né? Eu digo você, mas é nós. É uma forma de falar. Mas nós precisamos ser firmes. Firmes, mas polidos. Sempre polidos. Certo? Educados, corteses e sabedores da lei que nos rege. Porque quando a gente conhece da lei, não tem necessidade de gritar com o policial. Porque muitas vezes você chega numa delegacia, a outra pessoa que está do lado de lá passou um dia de cão. Às vezes com problema em casa, às vezes não. Às vezes numa sexta-feira à noite, num plantão, lotado de ocorrências, com tensão, com a delegacia de polícia, é uma tensão terrível. E a gente, às vezes, quer chegar na delegacia e ser tratado com tapete vermelho. Não tem necessidade disso. A gente pode usar da nossa sabedoria para a gente conseguir ter um bom atendimento e trazer para o nosso cliente um bom resultado. Então, a terceira premissa é que delegacia de polícia, embora possa parecer um ambiente hostil, mas as pessoas que estão ali não são nossos inimigos. E cabe a gente ser o ponto de luz, ser o ponto de equilíbrio no momento do caos. O momento do caos, que alguém está ali preso. O momento do caos, que alguém está ali trabalhando duro, com um flagrante, com 10 flagrantes, com 20 flagrantes para lavrar. A gente precisa ser um momento de equilíbrio. O advogado é aquele que é chamado para ajudar e não para atrapalhar. Então, essa terceira premissa. A nossa intenção, então, com isso, com esse treinamento de hoje e com os treinamentos posteriores, que os senhores vão de ver que a Neon vai trazer aí com essa série virtual, e mesmo depois que essa série virtual tomar, a intenção nossa é minimizar, né, os conflitos entre advogado e a polícia. Né? E como que a gente vai fazer isso? Através da disseminação do conhecimento e da educação. Beleza? Alguma pergunta até aqui, pessoal?
Tranquilo? Vamos prosseguir? Eu gostaria muito que vocês participassem, tá? Que vocês enviassem perguntas, que vocês me interrompessem e, principalmente, que vocês me ensinassem, que eu possa sair daqui hoje com mais alguma coisa, tá? Não sou professor de ninguém. A gente está em construção, então nós aprendemos junto. Tranquilo? Fernando, deixa eu só te Pois interromper não. um pouquinho para dar 2 recados. Primeiro, que o doutor Gabriel Lana já está na sala, tá? Ah, que ótimo. Porque você não está conseguindo vê-lo, mas ele já está na sala. E a segunda, gente, eu queria Perfeito. pedir a todos vocês, eu coloquei ali no chat, que escreva o seu nome completo e a cidade de onde você está assistindo, para eu poder validar a sua presença para a emissão do certificado, tá bom? Só colocar o nome completo ali no chat e de que cidade que é. E não vou te interromper de novo, não, tá? E doutor Não, tranquilo, Gabriel, Janaína. Fica à ó, o doutor vontade. Gabriel tá ali. Seja bem-vindo, doutor Gabriel. Bem-vindo, doutor Gabriel. Uma honra ter o senhor aqui com a gente. E fica à vontade para me interromper a qualquer momento, tá bom? Muito obrigado. Prossiga. Maravilha. A gente estava comentando aqui, eu tracei algumas premissas, né, a respeito da nossa fala de hoje, e uma delas, eu não sei se o senhor chegou a ouvir, é que o advogado precisa ter em mente que a polícia não é inimigo. A gente precisa de trabalhar em conjunto, porque a Constituição fala que o advogado é essencial à administração da justiça, e não da malandragem, não do jeitinho. Se é essencial à administração da justiça, a polícia é o nosso maior aliado. E eu tenho zero problema até hoje. Atuo aí, eu acho que em alguns estados, Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, que é um grande problema, né? Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, tenho zero problema com uma receita de trabalho que eu tenho, que eu contei no começo aqui, que eu aprendi a fazer galinha caipira, doutor, e depois me ensinaram a fazer uma melhor. E eu pretendo sair daqui hoje com uma metodologia melhor do que aquela que eu já utilizo. E para isso eu conto com a colaboração de todo mundo. Por fim, eu expliquei, eu não sei se o senhor ouviu, que a intenção nossa é minimizar os conflitos que porventura existem aí entre advogados e polícia. A gente vê tanta coisa, né, acontecer. Eu ouvi E o pessoal falando sobre né, como o ambiente da delegacia, às vezes, do que é um material humano que está lá trabalhando também, né? Claro, perfeitamente. Como É o ser humano. E tem dias e dias para tudo. E, de fato, até por uma dificuldade normativa que a gente tem hoje, né? Uma restrição normativa, eu diria até para não chamar de descaso do legislador, o procedimento na delegacia, a parte policial da persecução penal, ela é pouco regulamentada no que tange a como a gente faz um auto de prisão em flagrante delito. Então, não é incomum que pessoas sem experiência se sintam muito perdidas. Mas como você obtém experiência se você não tem como ter, às vezes, um arcabouço ali de um guia, né? Diretrizes de como proceder. Cheguei e agora, né? É uma dificuldade muito grande. Isso vale para todo mundo. Posso dizer de mim. A primeira vez que eu fiz inquérito na minha vida foi quando eu tomei posse como delegado. Eu não sabia para que estava vendo tanto. E é, de fato, uma complicação, uma dificuldade. E se não tiver um diálogo, inclusive institucional, sobre Claro. isso, vai ter cabeça. Eu sinto muita falta, doutor Gabriel, o que o senhor disse agora aí, de ter mesmo um rito para o inquérito, que a gente pudesse, porque a gente tem uma ideia com o CPP, né? A gente tem uma ideia com a experiência, mas eu sinto falta. Exatamente, isso que o senhor disse aí é uma dificuldade que todos nós sentimos. Muito boa colocação. Beleza? Não vai dar o meu só. Está aqui, doutor. Pode ficar à vontade, é Fernando só, não tem. Tranquilo, aqui não tem essa coisa, não. Tá mal de doutor, não. Então vamos lá, pessoal. Traçadas as premissas iniciais, a gente vai partir para o objetivo do nosso encontro de hoje, que é passar para vocês aquilo que eu tenho feito e que me facilita o trabalho e facilita também o trabalho de quem vai me atender na delegacia. Eu sugiro que vocês tenham sempre, dentro do carro de vocês, ou dentro de uma pasta, quem atende em delegacia, ou até quem atende esporadicamente na delegacia, tenha
uma procuração quase pronta, impressa, certo? Com uma lacuna, aonde você pode colocar o número do procedimento e o nome do seu cliente. Tenha dentro de uma pasta. E tenha dentro de uma pasta ainda uma petição endereçada ao delegado de polícia para pedir a juntada desse instrumento nos autos, seja do inquérito, seja do auto de prisão em flagrante que está sendo lavrado ali. Ok? Cuidado que o advogado precisa ter é que, em 2013, a lei, acho que 12.830, alterou o tratamento protocolar, tanto do advogado, eu estou pouco me lixando para isso, mas alterou. E hoje, quando a gente for endereçar uma peça ao delegado, né, desde 2013 isso, mas eu ainda vejo petições com esse erro. Eu creio que ninguém se importa muito com isso, o delegado não vai se importar com isso, mas o tratamento protocolar, a partir da 12.830, é excelentíssimo senhor delegado de polícia, né, titular da delegacia tal, e não mais ilustríssimo, né? E é Vossa Excelência em vez de Vossa Senhoria. Mas então tenha isso sempre em mãos, ok? Tenha sempre também um código dentro do carro. Por mais que você seja um criminalista, por mais que você tenha bastante conhecimento do código, pode ser que uma hora alguém te ligue à noite e diga: fui preso por receptação, ok? E você precisa saber qual é a pena da receptação e qual é a pena da receptação qualificada, porque elas são muito diferentes. E isso vai ter um reflexo muito grande. Porque estou falando receptação porque tem essa disparidade na pena da receptação qualificada e a receptação simples, do caput, porque uma vai admitir fiança na delegacia, a outra não. Certo? Então, é importante que você tenha sempre um código. Por quê? O telefone tocou, a gente é advogado, a gente precisa de vender o nosso trabalho, e a gente precisa de vender o nosso trabalho com segurança. Quem vai comprar o nosso trabalho é alguém que precisa, certo? Alguém que precisa de nós. E nada melhor para o nosso cliente se você tiver as respostas para ele na ponta da língua. Então, o telefone tocou e a pessoa: doutor, eu estou preso, eu fui preso. Ou então um familiar: fulano foi preso, certo? Ali, naquele momento, vai começar o seu trabalho. Você vai começar a fazer perguntas a ele. E uma das perguntas importantes que você deve fazer, e aí, se você estiver dirigindo, lógico, você vai parar o seu carro para atender o telefone, vai pegar o vadimétrico, ele fala: fui preso por tal situação assim assado. Ali começou o seu trabalho. Você já vai abrir o tipo penal que ele está sendo investigado e vai ver se cabe fiança na delegacia ou não. Para quando você chegar, você já ter condições de conversar, certo? Pois bem, se for o próprio cliente que te ligou, o conselho que eu sempre dou é falar: avise que você tem advogado e seu advogado já está chegando. Então, sobre os fatos, permaneça em silêncio até que eu chegue. E aí a gente vai decidir o que fazer. Tranquilo até aqui, pessoal? Não sendo o cliente, sendo alguém que te ligou, por exemplo, um familiar, certo? A pergunta que você deve fazer é saber se foi uma prisão em flagrante ou se foi uma prisão por força de mandado, porque isso aí vai alterar todo o seu proceder na delegacia, certo? Por quê? Aí você não vai precisar, quando a prisão é preventiva, foi por força de mandado, você não vai precisar de ir para a delegacia discutir se vai ter fiança em delegacia ou não, porque aí quem vai resolver é só o juiz, na audiência de apresentação do preso, certo? Então, esse cuidado o advogado precisa ter, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? A prisão em flagrante, sim, você tem que se cercar de outros cuidados, saber o tipo que é, saber, principalmente, qual foi o local da prisão. Por exemplo, aqui na minha cidade, Cachoeira Itamirim, se alguém falar assim: fui preso, eu preciso saber qual o local que você foi preso
E qual foi a polícia que te prendeu? Preciso saber, porque aqui a gente tem mais do que uma delegacia. Aqui nós temos, por exemplo, a Delegacia de Polícia Rodoviária, que eles também efetuam prisão. Nós temos, tudo bem, a pessoa vai ser conduzida depois, talvez para a Delegacia de Polícia Federal, certo? Ou às vezes para a 7ª Regional, que é a Polícia Civil. E coisa triste é um advogado ligar para a família e falar: olha, não consegui achar ele, não está na delegacia. Não, doutor, está sim, não está, não. Aí descobre que está lá na Delegacia de Polícia Federal. Então, esse cuidado o advogado também precisa ter. Qual foi a polícia que prendeu? Foi a Polícia Militar? Via de regra, vai ser levado para a Polícia Civil. Foi a própria Polícia Civil? Polícia Civil. Foi a Polícia Federal? Qual é o tipo de crime que está sendo imputado? É crime federal? Ele vai ter que ser depois levado à presença do delegado federal? Ou será que o delegado de Polícia Civil vai ter atribuição para lavar o flagrante? Esses cuidados todos do advogado precisa ter é justamente para ele demonstrar para a família do cliente e para o próprio cliente que ele é zeloso, que ele é cuidadoso e que ele tem conhecimento do trabalho que está fazendo. Até porque o objetivo nosso é vender o nosso trabalho. Nós vivemos disso. Então, nós precisamos de ter esse cuidado. Vamos lá. Eu fui anotando, a Janaína perguntou se eu tinha feito a apresentação. Eu não faço, é muito raro eu fazer uma apresentação. Eu gosto muito de papel e caneta. Eu anoto os pontos aqui, porque eu acredito que a gente tem que vir falar sobre aquilo que a gente sabe. Não adianta eu vir tentar falar sobre coisas aqui que eu tenho que fazer uma análise, uma apresentação. Eu tenho que falar sobre o dia a dia, porque esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui pela Neon é isso. E, bom, falamos aqui sobre a premissa de que, no caso de ser flagrante, né, se o interlocutor, que aí já não é mais o cliente que ligou, se ele sabe qual é a imputação, certo? E aí é o momento de você pegar aquele vadimeco e fazer aquela leitura do tipo, da pena, para saber se enquadra ali nas hipóteses do artigo 322 do Código de Processo Penal. Ok? A gente não pode esquecer que eu sempre falo isso, que o arbitramento de fiança, eu não sei qual é o entendimento que o doutor Gabriel, ele vai falar sobre isso depois, o entendimento que ele tem, mas o arbitramento de fiança, ele é um direito potestativo do preso ou ele é uma faculdade? Eu entendo que é uma faculdade do delegado de polícia. Porque, veja bem, embora o artigo 313 diga, não é no inciso 1, né, 313 do CPP, diga que não caberá prisão preventiva, certo? Nos crimes dolosos, punido com pena, acho que ali abaixo de 4 anos, a gente sabe que tem exceções. Uma das exceções, por exemplo, é para o réu, para o acusado, para o investigado, que é reincidente. Outra exceção é o artigo, acho que 26, salvo engano, doutor, depois o senhor me corrija se eu estiver errado, da Lei Maria da Penha, em caso de descumprimento de medida protetiva, o delegado é vedado, inclusive. O delegado, seja lá a pena que for, o delegado tem uma previsão expressa vedando que ele arbitre fiança. Só o juiz pode arbitrar. Outra, se o delegado entender, e isso aí está na esfera da discricionalidade do delegado, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, etc. e tal, ele simplesmente vai dizer que não vai arbitrar fiança. E aí? Você vai brigar na delegacia? Vale a pena? Você tem uma audiência de custódia no outro dia, que você pode conversar com o juiz, explicar que não estão presentes ali e, às vezes, conseguir uma liberdade. Então, eu entendo, eu não sei o que os presentes pensam a respeito disso, não sei o que o doutor Gabriel pensa a respeito disso, mas esse arbitramento de fiança na delegacia é uma faculdade que tem que ser observada com parcimônia. E aí eu abro, doutor Gabriel, se o senhor quiser falar a respeito, eu vi que o senhor se mexeu aí com vontade de falar. Eu gostaria. Bom, primeiro, o senhor me permita que eu adendo aqui na sua colocação sobre a fiança, porque isso é, de fato, um tema espinhoso. Eu penso que, por uma necessidade de
respeito ao ônus, a necessidade, né, de se resolver um ônus argumentativo para que você negue o arbitramento de fiança, ele tem que se dar de forma expressa, negativa, e tem que constar do despacho. Eu não acredito que esse tipo de coisa seja o melhor para o direito ser levado necessariamente para resolver numa audiência de custódia, por exemplo. O senhor vai concordar comigo que é muito mais fácil a conversão de uma prisão em flagrante em uma prisão preventiva do que, uma vez afiançado, ser decretada a prisão preventiva. É muito mais difícil. Claro. E eu entendo que é um direito subjetivo do réu, desde que presente os requisitos. Então, a exceção que carece de um ônus argumentativo maior. Dificilmente eu não arbitro na fiança sem oferecer expressamente uma representação pela prisão preventiva. Eu entendo que talvez isso exceda a discricionariedade da autoridade que preside, porque senão a gente não precisaria falar que as prisões deveriam ser apresentadas para ratificação da voz de prisão dada. Então, e eu entendo, inclusive, que isso que o senhor falou é muito interessante de ter sempre um vadimeco, porque às vezes, né, vou falar da minha experiência, trabalho em plantão há muito tempo, hoje estou na central de flagrantes aqui do Estado do Espírito Santo, e não tem como você sempre saber tudo ou estar o mais antenado com tudo, porque ao mesmo tempo que chega um crime de trânsito, também chega às vezes crimes ambientais que você não tem ideia de para que lado venta naquilo ali. Aí você tem que parar, olhar. Então, quando o advogado... Até porque a 9605 ela tem tipos tão parecidos um com o outro, né, doutor? Que a gente se perde. Exatamente. E tem umas contravenções penais também que é difícil até de entender do que está falando. Aí, aí eu penso que quando o advogado ele já apresenta uma tese, e aqui eu estou colocando assim, uma tese com alguma elaboração além do... Ele é trabalhador e tal. Pô, ele é trabalhador? Beleza. Vou dar um exemplo real. Um sujeito foi preso por tráfico de drogas, a polícia militar levou ele detido, tráfico de drogas, era uma quantidade pequena de droga, e uma coisa que eu até comentei um dia, quando a gente estava dando aquela palestra na Thaís, que eu ainda não tinha visto, eu tive a oportunidade de ver logo depois, que foi um advogado que queria a desclassificação não como usuário, mas se eu não entendesse que não era usuário, a figura privilegiada do tráfico. E aí ele levou diversos elementos que ele tinha trabalho, residência fixa, nunca tinha sido preso, testemunhas, né? Aquelas testemunhas de caráter que, em regra, nem são ouvidas em delegacia, mas ele levou duas. E com essa desclassificação faz muita diferença. A gente sai de um crime equiparado, hediondo, né? Para uma figura muito menor, com uma pena muito mais razoável. E esse tipo de coisa faz falta. Então, o preparo do profissional que se apresenta ali, ele ajuda o trabalho da polícia também. Porque eu já tive diversas vezes a oportunidade de falar disso, inclusive no arbitramento de fiança. Qual é o critério para a gente arbitrar fiança, doutor? De verdade. Assim, tirando o puro arbítrio, o delegado, quais são os parâmetros que a lei dá? Então, a fiança pode ser 1/3 do salário mínimo, até 1000 vezes o salário mínimo, e aí você vai para onde o sol te levar. Fica muito difícil também para que a gente mantenha um certo padrão. E muitas vezes a atuação do advogado ali ajuda. Olha, ele tem uma carteira de trabalho, ele ganha tanto, olha, esse aqui é a aposentadoria dele. Isso dá para a gente uma baila, porque a fiança, no meu entendimento, ela existe para ser paga. Arbitrar fiança, que a pessoa não pode pagar. Perfeito. A fiança é punir os pobres, né? Igual aquela obra do Lloyd Wagner. Se eu me desculpa o adendo aqui, foi só uma passagem que eu acho. É super enriquecedor, é interessantíssimo quando o senhor interfere, porque complementa o que a gente vem falando. Porque o que a gente tem feito hoje aqui é trazer sugestões de trabalho para o advogado. Então, ter sempre uma procuração, ter sempre uma petição de juntada, ter sempre um vadimeco, descobrir qual é a pena aplicada, tudo isso vai facilitar o trabalho do advogado e o trabalho do delegado. Certo? Isso é top, isso que o senhor falou. Vamos lá, pessoal. Pois bem, um outro expediente que é muito útil, certo? E aí, não sendo prisão por mandado de prisão, sendo flagrante, a família
você precisa ligar para a família antes de chegar na delegacia e falar: família, o crime dele é afiançável na delegacia. Nós vamos ver se o delegado vai arbitrar a fiança. Então, levante aí em espécie X reais e traga. Porque se o delegado arbitrar a fiança, a gente recolhe a fiança. Para evitar que o afiançado, no outro dia, 8 horas da manhã, siga para o CDP até que a família levante o dinheiro ou vai ao banco. Compreende? Então, esse é um passo importante de você ligar para a família, depois de você de posse já dessas informações todinha, você liga para a família e fala: olha, o crime dele dá para afiançar na delegacia e nós vamos tentar. O que o advogado não deve e aí não pode fazer é dizer, né, é garantir, é prometer resultado. Vai ser afiançado. Às vezes não. Às vezes o delegado tem um outro entendimento. E você precisa respeitar o trabalho do delegado. Ele também é um técnico, está ali, né? Precisa ser respeitado o entendimento dele ali, e você depois se vire na esfera certa, né? Para resolver o que precisa ser resolvido. Tranquilo? Beleza. Vencido isso aí, pessoal, nós chegamos na delegacia, certo? Nós falamos sobre o kit flagrante, né? O que a gente precisa ter, dos cuidados que a gente precisa cercar, e chegou o momento que nós chegamos na delegacia de polícia. E aí eu vou falar sobre o direito do advogado, prerrogativa do advogado, a educação e a sabedoria. Veja bem, o direito do advogado, se você abrir lá artigo 6º, parágrafo 1º, artigo 7º, um monte de inciso ali do artigo 7º, não todos, porque nem todos vai ter relação com a atuação da delegacia, mas grande parte ali dos incisos do artigo 7º são direitos que o advogado tem, certo? Só que o advogado está ali para defender o direito do cliente dele. Os direitos do advogado, às vezes, a gente precisa de ter em mente que o investigado não somos nós, certo? Que se alguém bater na gente, desde que bata de leve, às vezes vale a pena você manter o equilíbrio, a sobriedade, para você dominar a situação, ok? Prerrogativa não. Prerrogativa é diferente. Prerrogativa não é direito. Prerrogativa é dever que o advogado tem com toda a classe. Toda vez que você permite que uma prerrogativa da advocacia seja violada, certo? Você também viola a lei, porque é o seu dever defender, não para você só, mas para os seus colegas, para toda uma classe, certo? Só que essa defesa de prerrogativa não deve ser aos gritos, aos berros. A gente tem muita ferramenta para combater violação de prerrogativa sem precisar de partir para o embate dentro da delegacia. Se vocês entrarem aí nos Instagrams da vida, nos YouTubes da vida, vocês vão ver N situações, aquelas chamadas assim, polícia agride advogado, advogado é agredido por milicianos, né? Milicianos aí, entenda-se, polícia militar, né? Ok? Aí, quando você vai olhar a reportagem, você vê que, às vezes, o advogado já chegou querendo chutar a porta, certo? Está certo que o artigo 7º do Estatuto, ele tem lá os incisos, depois a gente vê, eu acredito que é o inciso 8, por aí, inciso 6, que diz que é direito, né, do advogado, no exercício da sua profissão, ingressar em qualquer sala de qualquer repartição pública, ainda que o titular daquele local não esteja presente. Então, você pode ingressar livremente? Pode. Mas o que custa? E eu sempre fiz isso, e eu tenho tive zero problemas. Muito pelo contrário. Às vezes você chega na delegacia, entendeu? E você vai, bate na porta, pum, pum, pum. Aí bateu primeiro, você bota a mão na maçaneta. Boa noite, tudo bem? Com licença, posso entrar? Cara, você pode entrar. Mas custa você pedir
Não sei se todos aqui são casados, mas pensa, por exemplo, numa criaturinha que você criou desde pequeno, chamado filho. O seu filho, ele pode entrar no seu quarto sem pedir licença, mas imagina que é 10 horas da noite, você está com a porta encostada, você e sua esposa dentro do quarto, com a luz em penumbra. E essa criança mete a mão na maçaneta e entra. Compreende? Ele pode, mas ele deve? Não. O advogado pode, mas ele deve? Não. O que custa? Tudo bem, com licença, eu estou fulano de tal. Uma outra coisa que eu uso fazer, eu não sei se vocês vão concordar, por exemplo, na atividade profissional da gente, nós somos tratados, né, o tratamento protocolar, doutor fulano, doutor ciclano, chama a gente disso. Né? Tem até uma discussão ridícula, advogado não é doutor porque não está na lei de diretrizes de base, mas o pessoal esquece, né, da lei 800 de 1800, lei do Império. Né? Mas isso é uma discussão fútil, certo? Mas o que eu digo aos senhores? Por exemplo, o meu cartão de visita não tem doutor Fernando, tem Fernando Nascimento Filho, advogado, certo? Eu não faço questão que me chamem de doutor, não faço questão. Dentro de uma sala de audiência, dentro de um ambiente de delegacia, se chamar, eu não vou falar nada, vou aceitar, tranquilo, certo? Só que eu não me apresento assim. Quando você chega na delegacia e mete a mão na porta e entra lá, eu sou o doutor fulano, eu sou advogado, você já cria uma certa resistência, por mais maturidade que o policial que esteja ali. Né? E aqui é uma palestra franca para advogados, é uma palestra franca. A gente tem o doutor Gabriel com a gente aqui, o doutor Gabriel é uma pessoa querida, uma pessoa da gente, ele sabe do que eu estou falando. Por mais que o advogado seja o doutor fulano, o doutor ciclano, mas por que você vai chegar e vai dizer eu sou o doutor fulano de tal? Deixa que te reconheçam como o doutor Fernando, como o doutor Antônio, como o doutor José, como a doutora Maria, sabe? Bateu na porta, tudo bem? Como vai? Eu sou fulano de tal, sou advogado desse cidadão que está preso aí. Quem é o delegado? Eu poderia falar com ele, ok? Olha a diferença. Aquela pessoa que está ali estressada, trabalhando, às vezes com uma pilha de coisa para fazer, às vezes foi ofendido, o cara chega bêbado, o cara chega drogado, entendeu? A pessoa que está ali, ela vai olhar você com outros olhos. Ela vai te tratar bem? Não sei. Pode ser que não. Mas você tratou ela bem. A diferença começa ali. E dali para frente, o primeiro passo, eu sempre faço isso, eu peço para conversar com o delegado, mesmo que seja remotamente. Por que eu faço isso? Porque depois o segundo passo vai ser conversar com o cliente. Quando eu for conversar com o cliente, e ele é a pessoa que eu vou tentar fechar o contrato, pensa que você é um vendedor, por exemplo, de automóvel. E eu chego numa loja para comprar um automóvel e você fala assim, esse carro aqui é uma HR-V, ela é branca. E eu vou querer saber quantos cavalos ela tem, você não sabe. Quantos litros de gasolina ele consome por quilômetro, você não sabe. Aliás, ao contrário, né? Quantos quilômetros por litro, você não sabe. Dificilmente eu vou comprar um carro com você. E o cliente, o nosso cliente está ali preso, ele vai comprar o nosso trabalho. Então, quando eu chegar perto dele, eu já preciso de ter todas as informações possíveis. E ninguém melhor do que o delegado de polícia. Certo? Você chega, doutor, tudo bem? Como vai o senhor? Muito prazer. Eu sou fulano de tal. Eu sou advogado daquele cidadão ali e tal. Queria ver com o senhor o tipo que vai ser imputado a ele. O senhor tem intenção de arbitrar fiança? Como é que vai ser? Tal, tal, tal. Doutor, vou olhar aqui. Acho que não. O caso dele, você conversa. Uma conversa tranquila. Uma conversa olho no olho. Sem querer dizer para o delegado que você é um advogado, então você sabe tudo. Porque nós não sabemos nada. Né? A gente é pessoa em construção. E quanto menos você tenha, quanto mais, quer dizer, você tenha consciência de que você nada sabe, melhor é para você. Porque mais você vai se dedicar, mais você vai fazer roteiro. Essa semana eu conversava com uma colega advogada que ela foi me pedir uma orientação a respeito de um caso, e eu falei com ela, fulana, cadê o roteiro de audiência?
Como assim? Não, o roteiro. Que roteiro? Eu falei, olha, eu faço um roteiro. Toda a audiência, eu coloco o número do processo, nome do cliente, qual a pena máxima, qual a pena mínima, isso para a audiência, tá, pessoal? Quando que prescreve pela pena mínima, quando que prescreve pela pena máxima, e tem embaixo a legislação socorro. Quem já fez curso de júri comigo sabe. Eu coloco ali a legislação socorro, porque eu posso levar o CPP para o júri. Mas tem coisa que eu não vou precisar utilizar. Por exemplo, os artigos que falam da composição do tribunal do júri, da pauta anual, eu não preciso disso. Então, eu seleciono tudo aquilo que tem pertinência e faço um roteiro, certo? E aí eu falei com ela sobre isso. Ela falou assim, Fernando, como assim você faz roteiro? Você sabe tudo. Eu falei, o quê? Eu não sei nada. Mas ainda que eu soubesse, o roteiro é uma segurança para mim. Se eu esquecer alguma coisa, eu estou ali. Eu tenho ali para me socorrer. Compreende, pessoal? Isso é uma dica interessantíssima que eu aprendi com um monstro, um amigo grandiosíssimo, uma pessoa que me inspirou a ser o advogado que eu me tornei. E eu não tenho problema de falar o nome dele aqui. Ele é um delegado de polícia, Dr. Robson Damasceno. Que saudade que eu tenho. De vez em quando eu ligo para ele, Dr. Robson, delegado de polícia, estava em Guarapari, não sei onde está hoje, mas eu aprendi muito com ele. E essa história do roteiro, eu aprendi com ele. Aí você chega para o delegado, conversa com o delegado, e ali você já faz na sua cabeça com todas as informações. Aí você pede, doutor, posso ir lá conversar com o meu cliente? Você sabe que você pode. Mas custa. Custa você ser educado. Isso não é subserviência, não, gente. Isso é maturidade. Isso é sabedoria. Isso é utilizar o livro de provérbio, certo? Uma resposta dura suscita a ira. Uma resposta branda aplaca o furor. Você não sabe os problemas que o delegado enfrentou, está enfrentando, e ainda sabe que vai enfrentar naquele dia. O advogado precisa de ser o ponto de equilíbrio, o ponto de paz, aquela figura que, quando chega na delegacia, num flagrante, todo mundo fala, opa, que bom que é o senhor, doutor, chega para cá. E isso acontece. Como que facilita? Como que facilita? Como que é fácil acompanhar flagrante? E nas delegacias que eu chego, ô, doutor, o senhor que está aí, chega para cá. Isso não significa receber favores, não. Porque a polícia não está ali para prestar favores e nem o advogado está ali para pedir favores. Mas é uma questão de você entender que, atrás da instituição Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, são seres humanos, sujeitos às mesmas vicissitudes que nós. E que, num dia ou outro, não está muito bem. E que, às vezes, 10 advogados antes de nós chegou ali, tratou a pessoa mal. E como é que você quer que ele vá chegar ali e falar, esse é o 11º? Como é que ele vai te tratar, às vezes, com um sorriso de orelha a orelha? Então, você precisa de dar o start. Você sabe os direitos que você tem? Sabe. Você sabe as prerrogativas que você tem? Tem, sabe. Se sabe mesmo, você sabe, inclusive, as ferramentas que você tem para fazer valer cada uma delas. Então, não precisa de gritar. Então, não precisa de estufar o peito. Então, não precisa de fazer cara de mar. Chegou ali, doutor, tudo bem, como vai o senhor? Te tratou bem, maravilha, te tratou mal? Continua tratando bem. A vida é um espelho, é um reflexo, ok? Um ponto importante, pessoal, é o inciso 21 do artigo 7º do Estatuto, é quando diz que é sob pena, olha que coisa interessante isso, sob pena de nulidade absoluta, o advogado pode, né, acompanhar a oitiva, ter vista dos autos, aquela coisa todinha que está escrito ali, que nem precisava, porque nós temos em outros locais isso escrito também. Mas aí está falando que é sob pena de nulidade absoluta. Aí eu vejo, às vezes, o colega às vezes bate no peito, eu vou anular, por que isso ou por que aquilo. E a gente pergunta, mas você teve o cuidado de juntar uma procuração? Você teve o cuidado? Não, mas eu posso agir sem procuração e juntar em 15 dias. Ok, a lei fala isso, mas a gente sabe, aquele brocardo, né? Quod non est in acta, non est in mundo. Aquilo que não está nos autos não está no mundo. Cadê o seu zelo, o seu cuidado de juntar uma procuração? Certo? A hora que você chegar, que o delegado franquear a sua entrevista reservada com o seu cliente,
E aí eu já vi um policial civil chegar do lado, cruzar o braço e ficar ali para ouvir, entendeu? E eu já vi colega que falou: opa, meu amigo, você não pode ficar aqui, não. Eu sei meus direitos. Cara, para que isso? Fala, doutor, chama o policial, doutor, eu preciso de conversar reservadamente naquela forma ali do CPP, tá, beleza? Numa boa, o policial vai entender, ele vai te deixar conversar reservadamente, até porque o que você tem para falar com o seu cliente ali, ou você vai poder falar, ou você vai sugerir o silêncio. Então, naquele momento ali, é o momento de você pegar a assinatura dele no instrumento de procuração, para você imediatamente juntar nos autos do inquérito e pedir vista, sabendo que o direito de vista ele não como é que eu vou dizer assim, absoluto. Existem coisas que ainda não vão estar encadernadas, que o advogado, e não adianta a gente espernear, é isso que a lei fala, certo? Pode ser que você, tendo tido o cuidado inicial de ser uma persona grata na delegacia, você consiga muito mais do que você esperava. Você sabendo chegar. Isso é uma regra de vida. É a mesma regra que você utiliza para chegar na casa do sogro, para chegar na casa do parente. É a mesma regra de vida, de chegar nos lugares e ser educado. Você sabe os seus direitos, você sabe as prerrogativas da sua classe, mas você sabe também as ferramentas de fazer valer. Se você não está satisfeito, o campo de batalha não é a sala de uma delegacia. É a ouvidoria, é a corregedoria, né? É as rias para lá todinha. Depois, no momento oportuno. E não ali. Ok? Aí tá. Às vezes eu ouço alguém falar assim: vou anular esse inquérito porque o delegado me obstou disso, obstou disso, obstou daquilo. E eu pergunto para vocês: vale a pena? O advogado precisa, às vezes. Caramba, nós demoramos muito, doutor Gabriel, já está quase 8 horas já. Nós precisamos, às vezes, de pedir para anular alguma coisa, se ela não trouxe prejuízo à missão. E qual é a missão? A missão da gente é defender o nosso cliente em delegacia. Então, nem sempre a gente vai. Eu tenho o direito de anular, eu vou pedir para anular, eu vou pedir anulidade, eu vou criar guerra. Às vezes não. Às vezes vale a pena a gente abraçar aquele princípio lá do 564, né? Ne pas de nullité sans griffe. Não há nulidade se não tem prejuízo. E tocar a vida para frente, como dizia Zé Ramalho, fingindo não sofrer. Certo? Qual é a sua missão na delegacia? O advogado precisa ter isso em mente. Ok? Vamos lá. Vamos lá, que a gente tocar em frente, que eu anotei algumas coisas aqui. Importante pedir a juntada no auto de prisão em flagrante. Bom, eventual recalcitrância deve ser resolvida pela via diplomática, e, em último caso, aí, por via da corregedoria, tal, por aí afora. Beleza? Anotei aqui, pessoal, umas questões importantes que existe. Eu já vi muita guerra com isso. O advogado acompanhar, por exemplo, a oitiva dos condutores. Ora, mesmo aquele advogado que juntou a procuração, eu procurei na legislação e eu não encontrei um permissivo, né, um artigo que obriga você, o delegado, franquear isso para você. Mas pensa que você é aquele advogado que já chegou de boa, entendeu? E já falou: doutor, queria acompanhar a oitiva aí dos policiais, beleza? Do condutor. Dos condutores, tranquilo, você vai conseguir. Depois o doutor Gabriel deve falar sobre isso, mas me parece, e aí eu ressalvo aí entendimento contrário, mas me parece que a obrigatoriedade da lei é quanto a gente acompanhar os nossos clientes, poder fazer quesito, formular pergunta, certo? Então, eu não crio guerra nesse momento, mas eu solicito isso e eu tenho zero problema, certo? Bom, já falamos que, no caso de descumprimento de medida protetiva também, por mais que a pena seja pequena, não vai caber fiança, tem uma redação legal. Uma outra questão importante é que a famigerada retratação da vítima mulher em delegacia, às vezes, no momento em que a pessoa é presa,
a vítima fala, eu vou na delegacia me retratar. Ora, o artigo 17, né, doutor, do Código de Processo Penal diz que a autoridade policial não pode mandar arquivar auto de inquérito. Então, uma vez instaurado ali, vai ter pouco efeito prático a retratação da vítima na delegacia, porque o inquérito vai ter que prosseguir e ser relatado ao final. Ainda que você informe isso no inquérito, que a vítima vá lá e manifeste o desejo de não retratar mais, né? de não representar mais, quer dizer, nos casos de ameaça, porque é só para ameaça que seria, né? A vítima, às vezes, manifesta o desejo de não representar, ou, se já tiver representado anteriormente, manifesta o desejo de se retratar, aquilo ali vai ser enviado ao juiz e o advogado precisa ter um cuidado muito grande de, logo que chegar no juiz, você fazer o pedido para que seja realizada aquela audiência do artigo 16 ali. Então, não adianta ir para a delegacia brigar, não, a vítima está aqui e tem que fazer e tem que acontecer, porque não é por aí, certo? Deixa eu ver se eu anotei outro ponto. Uma outra questão importante, que não sei se depois o doutor Gabriel pode nos ajudar com isso. O STJ e o STF, eu andei fazendo uma pesquisa, diz que a apresentação espontânea, né, do agente delituoso obstaculiza a prisão em flagrante. Eu tenho um entendimento muito diferente a respeito disso, mas eu não sou ninguém na fila do pão, certo? Porque, veja bem, se a gente for entender isso ao pé da letra, é muito simples. Alguém mata alguém, corre para a delegacia e se apresenta. Eu acho que não é por aí. Quando você faz uma leitura do artigo 312, você vai ver que, eu acho que o inciso 2, doutor Gabriel, diz que acaba de cometê-la. Então, me parece que essa história da pessoa, doutor, eu acabei de matar alguém, opa, vamos para a delegacia se apresentar imediatamente, me parece que, sob o ponto de vista do cliente e do advogado, não é bom, porque ele vai poder ser preso em flagrante, sim, com base não na perseguição, não em ser encontrado com objetos do crime na mão, não em ter sido flagrado cometendo o crime, mas por ter acabado de cometer a infração penal. Um outro ponto interessante, não anotei isso, é o artigo 301 do Código de Trânsito. Às vezes ocorrem situações que a pessoa comete um homicídio de trânsito. E aí o artigo 301 diz que não se imporá prisão em flagrante se a pessoa não fugir do local e procurar minimizar, né, doutor, aí os resultados, os prejuízos, os malefícios causados pela infração. Então, o advogado precisa ter esses cuidados, a meu modo de pensar, lógico, não são os únicos. Essa aqui é a receita de galinha caipira com alho, que os senhores podem muito bem pedir para tirar o alho, acrescentar páprica e sei lá o quê, e eu vou sair daqui hoje muito mais enriquecido se isso acontecer. Então, esses cuidados que eu utilizo, digo aos senhores, tenho na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Militar, grandes aliados no meu trabalho, porque eu não dificulto o trabalho das polícias, não exijo aquilo que a lei não me dá, e quando tenho que exigir, procuro exigir no local certo, na esfera certa, no palco certo. Porque, às vezes, o advogado quer aparecer no Instagram, filmando, descontextualizando, e o que vai acontecer é que ele vai ficar queimado. Triste coisa, triste vida do advogado queimado, triste vida do cliente do advogado queimado. Essas eram minhas considerações. Eu vou passar imediatamente aí para agora sim a gente aprender alguma coisa de fato com o doutor Gabriel Lana. Seja bem-vindo, doutor. O senhor está com a palavra aí. Eu não estou ouvindo o senhor, acho que seu microfone está fechado. Acho que agora está aberto, né? Obrigado, doutor, obrigado pelas palavras, obrigado pelas considerações, pela palestra, pelos apontamentos muito interessantes. Me apresentando para quem não me conhece, acho que poucos aqui me conhecem, me chamo Gabriel, eu sou delegado de polícia aqui no estado do Espírito Santo, tenho uns 9 anos.
Eu já atuei na delegacia especializada em crimes contra a fazenda pública, já fui delegado titular de IUNA e fui plantonista por muito tempo em Itapemirim, no litoral sul. Atualmente eu sou um delegado plantonista na central de flagrantes que fica aqui em Vitória. E para quem é aqui do estado, hoje todos os procedimentos flagranciais, todos são encaminhados, com poucas exceções, possibilidade de advogado titular da localidade, mas a regra são atendidos aqui na central. O que ajuda um pouco a uniformizar alguns procedimentos, né? Apesar de não tanto. Aí, aproveitando isso, e também sem me estender demais, para quem não é da área, gente, o que é uma prisão em flagrante? A prisão em flagrante é aquela que geralmente é um policial militar, ou guarda municipal, ou a Polícia Rodoviária Federal, ou a Polícia Civil faz, o agente da polícia, né, um agente da autoridade policial qualquer, ele faz a prisão, eles são obrigados a fazer. Qualquer do povo pode prender em flagrante. E por isso que isso é apresentado para o delegado de polícia, que vai ratificar ou não. Então, não é porque a PM levou que o cara está preso. Em primeiro lugar, isso é mito. Isso é mito. Não ratificar a prisão é super comum. Super comum. Então, aquela, não, ele está preso, mas amanhã a gente resolve. Muita coisa dá para resolver no dia. Muita coisa dá para resolver. Às vezes, nem todo silêncio é o melhor. É um direito. Ele é um direito, mas não quer dizer que ele é o melhor. Às vezes, o esclarecimento ali ajuda, porque o que vocês, às vezes, podem colocar em consideração é assim, a pessoa que vai decidir, ela tem a versão dos policiais que prenderam e a do meu cliente. É o que ele tem. Ah, não, mas ninguém vai acreditar no seu cliente, você não sabe, ele não foi ouvido. E você vai estar com ele. Não quer que responda essa pergunta? Fala, não responda. Ele não vai responder essa pergunta. Ou ele pode responder, esse é o meu entendimento, inclusive, porque o STJ já decidiu sobre, mas tem exceções aí. Ele pode responder só as suas perguntas. Não, ele vai responder, eu vou fazer perguntas para ele. Requerimentos, requerer perícia. Falar assim depois, não foi feita uma perícia sobre isso. Ah, mas você pediu no dia, por que ela não foi feita? É um requerimento. E você tem direito de fazer esse requerimento. Está previsto. Perguntas e requerimentos. Você pode exigir que seja te dada a palavra. E, honestamente, os 30 delegados que trabalham lá na central comigo, eu não conheço ninguém que tem qualquer objeção a isso. Trazendo uma particularidade interessante do Estado do Espírito Santo, sobre um ponto que o doutor colocou e que, de fato, é muito polêmico, é o acesso às dependências da delegacia e ao preso. Tem uma instrução, isso para quem aqui do Estado pode anotar que, se você for para a área criminal, você vai precisar disso, ela é de 2023, é a orientação número 004 de 2023. Mas eu me comprometo a disponibilizar, eu estou com o PDF tela aberta aqui. Ela é uma normatização interna da Corregedoria da Polícia Civil, Corregedoria Geral, assinada pelo doutor Fabiano Maioral, e ela trata desse acesso, sobre alguns regramentos. Por quê? O que o doutor falou é perfeito. O advogado ele tem direito de ingresso, ele tem direito de estar. Quanto mais a gente relativiza prerrogativas do advogado, para quem ainda gosta de tentar ver como sendo instituições opostas, é muito fácil você achar que é contra o advogado quando você ainda não precisou de um. Todo mundo está sujeito. Você pode dirigir amanhã, atropelar alguém. Se eu amanhã, Deus me livre, me envolver no acidente, eu vou procurar um advogado. Não adianta você achar que você vai resolver os seus problemas que você tem vivência na área. Não dá. Advogar em causa própria é péssimo. Achar que você vai resolver seus problemas é muito arriscado. Você tem que ter alguém de sua confiança. Então, não são polos opostos. E por que eu gosto de usar isso? Porque hoje em dia, e isso eu vejo em todos os profissionais do direito, uma tendência a achar que o inquérito ele serve para acusação. Quem disse? O inquérito é destinado à apuração de fatos. Eu sou um delegado de polícia. Não trabalho para promotor, não trabalho para juiz, não trabalho para advogado, eu não trabalho para defensor público, não trabalho para ninguém. Eu trabalho para o Estado. O que eu quero é apurar um fato. Eu não tenho compromisso com a prisão de ninguém. De um inocente. Teve um homicídio. Eu tenho um compromisso com a apuração do homicídio, né? E eu quero prender o homicida. Mas eu não tenho
Não é porque você foi preso em flagrante por homicídio que eu tenho compromisso com a sua prisão, não. Imagina. Então, ele chega aqui, ele é inocente, não, eu vou prender. Se isso não fosse tão verdade, essa dificuldade de a gente ver de uma forma mais republicana o trabalho investigativo da polícia, a gente não teria que ter um provimento da própria Ordem dos Advogados tratando sobre investigação defensiva. Para quem se interessa também, é o provimento 18, eu acho, é isso, 188 de 2018. 188. É o provimento que trata de investigação defensiva, ele elenca lá algumas coisas, algumas diligências, alguns requerimentos, e eu acho eles super pertinentes. Aí, voltando, né, o provimento aqui da corregedoria daqui. O acesso. Gente, tem direito? Tem. Ele é indiscriminado? Tem uma justificativa? Eu acho a justificativa mais que plausível. Delegacia é um lugar onde você tem drogas e armas. E, em regra, um efetivo baixo. Aí você chega numa delegacia no interior, 3h30 da manhã, tem 5 pessoas presas, 3 policiais trabalhando, e você vai achar que você vai conversar com seu cliente naquele momento numa sala sem ninguém. Não dá, cara. É perigoso para você. É perigoso para todo mundo. Às vezes você está conhecendo o seu cliente naquela hora. Ele não é um conhecido seu de muito tempo. Você não sabe o que vai acontecer. Perfeito. É necessário, é importante que, em primeiro lugar, se preserve a integridade. Tanto do preso, que está sob a custódia do Estado. Ele não tem para onde ir, ele não pode alugar nenhum, nós temos que zelar por ele. E do profissional que está trabalhando. Isso dito, não se justifica que seja feito um interrogatório sem a entrevista prévia. Exceto se o próprio advogado dispensá-lo. Eu sempre consto nisso nos interrogatórios. Foi feita entrevista prévia, teve acesso ao boletim de ocorrência. Então, sugestões práticas que eu acho. O advogado chega na delegacia, ele vai representar um determinado cliente, vou dar o exemplo aqui do Espírito Santo, né, que é uma central. Então, o delegado não está lá. Você não tem como falar com o delegado na hora que você chega. Você pode solicitar que fale, mas, né, é uma ordem de atendimento, você pode pedir. Mas nada impede você já adiantar algumas coisas. Pô, meu cliente é esse plano de tal. Essa ocorrência ela vai ser recebida. Depois de recebida, ela vai para a central. Nesse período, você tem todo o direito de ter acesso. Se o acesso não for dado, ou não for dado de uma forma razoável, antes de começar o interrogatório, você fala. Quer acesso à ocorrência, não tive acesso. Não teve? Peça para constar. E eu não estou dizendo isso atacando o trabalho da instituição da qual eu faço parte. Não, a profissionalização é excelente, porque falta regramento. Toda vez que a gente tem uma regulamentação sobre o exercício do poder, o que a gente faz é evitar arbitrariedade. Verdade, eu não quero que meu trabalho seja pela arbitrariedade dele. Eu fiz porque posso. Isso é puro autoritarismo. É diferente a autoridade do argumento para o argumento de autoridade. Então, a gente precisa profissionalizar a atividade investigativa. Claro, ela não tem como funcionar como processo. Investigação não funciona assim. Não tem como falar, não. Então, começa ouvindo a vítima. Não dá. Não dá. Então, você não vai ter uma concatenação de fatos produzida de uma forma tão lógica quanto o processo. Porque no processo já tem uma justa causa. Na investigação, não. É assim, tem para instaurar um inquérito, né? Mas a gente começa do nada, geralmente. Começa com um fato. Às vezes é uma repercussão social, você nem sabe se teve crime. E às vezes isso é um fato muito delicado para todo mundo atuar. Aí, aproveitando, desde que o doutor falou de um advogado que às vezes chega num afã de ser combativo e quer fazer live para a internet. Aconteceu, não tem muito tempo, uma suposta denúncia de um estupro contra uma criança. Mas não aconteceu, não. O laudo veio negativo. E aí? O que a gente faz? Esposa criança? Esposo acusado? E esposo advogado? Porque, no final das contas, aquilo foi um monte de nada. Não foi nem estava tendo inquérito. Era um nada. Que a criança chegou, não. Foi isso aqui nesse momento, a primeira coisa. Antes de instaurar inquérito, portaria. Caminhamento imediato para perícia especializada. Foi ali, dali para atendimento psicológico, botou tudo negativo. Instaura inquérito baseado em quê? Porque eu acho. Isso não é justa causa para inquérito, isso é uma VPI, que a gente costuma chamar, uma verificação preliminar de informação. E isso o delegado arquiva. É basicamente uma ocorrência. Você acha que quando a pessoa faz uma ocorrência que perdeu a placa na rua, a gente instaura inquérito? Isso é arquivado.
Aqui o termo que a gente usa é acautelado, mas é basicamente isso. Você instaura inquérito quando tem crime. Então, voltando para pontos que eu acho interessantes para a prática aqui, né? Aí falei, você chega, vão lá, vão ter acesso à ocorrência, vou ver o que aconteceu e vou pedir para falar com o meu cliente. Conversei com o meu cliente. Gostaria de acompanhar a oitiva dos policiais. O que diz a Corregedoria Geral da Polícia do Espírito Santo? Que isso é discricionário do delegado. Qual é o meu posicionamento particular? Se existe animosidade no momento da oitiva, eu, às vezes, permito que acompanhe, mas não dou palavra. Mas eu sempre disponibilizo a oitiva dos policiais antes do interrogatório, porque já é uma peça informativa de um ato terminado. Então, eu não nego acesso ao advogado antes do interrogatório. Mas se não tiver, porque, né, quem já tem um pouco mais de vivência sabe, às vezes é uma guarnição que já teve algum desentendimento com aquele advogado, a prisão que acabou depois sendo relaxada, ou foi necessária uma intervenção de uma corregedoria, e isso pode, por um tempo, deixar ali uma fusgazinha. Gente, normal, são seres humanos se relacionando. Nesses casos, especialmente, porque fisicamente nós não estamos lá, os delegados, eu, nem os escrivães, eu evito. Oitivas que eu não me lembro de ter permitido que acompanhasse. Violência sexual e violência de gênero contra a mulher. Porque, em regra, a vítima não está acompanhada também de um advogado. E a presença do advogado do acusado pode servir... Eu não estou dizendo que seja uma forma de intimidação, gente. Não entendam dessa maneira. Mas a forma como eu ajo, a forma como a pessoa se sente, elas não são necessariamente congruentes. Às vezes você só quer ouvir o que ela tem a dizer para saber o que aconteceu, para se informar. Você não sabe. Você só tem a versão do seu cliente, se é que já teve acesso a ele. Você quer saber o que aconteceu, além do que a PM disse. Mas, às vezes, para uma pessoa mais simples, sentada ali, no momento se sentindo extremamente violentada por uma situação, exposta, porque todos sabemos que nós precisamos acolher melhor as vítimas, em todas as esferas. Isso vai dar ponta da guarnição da Polícia Militar na rua ao Supremo Tribunal Federal. O sistema de justiça precisa evoluir no atendimento às vítimas. E aí, como eu coloco essa vítima para ser ouvida na presença do advogado de uma pessoa que ela está falando que bate nela todo dia, ela tem medo dele? Ela não vai conversar comigo. Não vai. Então, esse tipo de oitiva, em regra... Agora, se ela estiver acompanhada de um advogado, o que eu costumo fazer é falar, doutores, se entendam. Vão participar de todo mundo ou não vão participar de ninguém? Porque assim, né? Se eu não vou autorizar o advogado do investigado a acompanhar a oitiva da vítima, eu também não vou autorizar o advogado da vítima a acompanhar do investigado. O ato ainda não tá, eu sou obrigado por lei vinculante, a franquear acesso aos elementos já documentados. Terminou o ato em andamento, não sou obrigado a franquear, então não faço. É para evitar rusgas, novamente. É uma questão de relacionamento e a gente precisa desenvolvê-los no ambiente de trabalho. Todo mundo lá está trabalhando. Continuando, sobre prerrogativas. Direito do advogado ao boletim de ocorrência. Pontos muito importantes para quem está começando. E também para quem já tem mais tempo, porque é uma alteração recente. Gente, o material apreendido hoje nas ocorrências no Estado do Espírito Santo, e acho que quase todos os estados hoje, eles já vão discriminar para vocês o número do lacre dos objetos apreendidos. A cadeia de custódia é importantíssima. Importantíssima. Recebeu a ocorrência, já vou olhar ali o lacrezinho. Porque se o dia que sair essa perícia, esse lacre aqui não for aquele, ou tiver sido recebido rompido, e quando ele chega na perícia é verificada a integridade do lacre, isso pode comprometer toda uma investigação. E eu não estou dizendo, mas aí o cara vai ser solto. Gente, uma coisa que o Ferraioli chama de cifra de injustiça, eu não tolero ela. Punir um inocente para que eu não puna culpados não é trabalho de uma instituição republicana. E quanto mais controle a gente tem, mais bem desenvolvido fica o produto final. Para chegar numa conclusão que eu já tive a oportunidade de chegar em outros momentos assim, né, de debate, de conversa, que eu abri dizendo que
a investigação ela não tem por finalidade atender a acusação. A investigação não serve para investigar o João, ela investiga um fato. Ela não tem compromisso com a prisão do João. Então, por que a investigação é tão pouco usada pela defesa? E eu não digo no sentido de pedir diligências, mas é uma coisa que, inclusive, já conversei com alguns colegas. Quando eu resolvo não indiciar ou desindiciar, isso existe, desindiciar alguém que estava sendo investigado, eu estou dizendo que a suspeita, né, ou que eu entendi que existia elementos de autoria e materialidade que indicavam ele como autor, não tem mais o laço que eu imaginava, que eu entendia, então eu tiro esse indiciamento. Essa tese... Gabriel, me dá um exemplo. Gente, o cara matou a pessoa, beleza, foi lá, às vezes foi preso em flagrante por homicídio. A gente foi lá, pegou o vídeo de monitoramento, achou testemunhas e foi uma legítima defesa. Eu não mando esse cara para o inquérito com ele indiciado para a justiça, não, eu desindicio ele. Eu desindicio e concluo o inquérito sem autoria contra ele. Ou prossigo nas investigações contra outra pessoa, se eu entendi que não é autoria, mas às vezes é uma legítima defesa. Como eu vou indiciar alguém por homicídio? Gente, por mais que a gente aprenda na faculdade que o indiciamento não tem o mesmo efeito formal que tem quando você é réu no processo, quando você é parado pela polícia, o que eles olham não é o site do tribunal. Eles vão ver se você tem passagem. E aí, ali, quando você for parado, você é um homicida. Eles não querem saber se você... Ninguém quer saber se você foi absolvido. Você tem passagem por homicídio. Então, isso é muito relevante na vida da pessoa. Isso não pode ser tratado de qualquer jeito. E uma coisa que eu entendo muito é, quando eu faço um trabalho no sentido da acusação, isso é uma questão institucional, uma questão que eu acho importante para a Polícia Civil como instituição, é que os argumentos que, em regra, eu vou trazer, se o Ministério Público ele pensa parecido, ele traz como argumentos dele. Mas eu já tive a oportunidade de ver que os meus argumentos chegaram em tribunais superiores foram levados pela defesa. A defesa que se reporta à conclusão do delegado com mais frequência. Quando ela Já fiz isso muitas vezes. Exato. Mas dificilmente a acusação fala da conclusão, a não ser quando já rola como testemunha. Então, até institucionalmente, é muito bom para a polícia se aproximar não da defesa, mas dos advogados, né? Porque o advogado ele pode também ser o assistente de acusação, mas se aproximar deles, porque eles têm vantagens que o advogado tem. Em regra, ele vai lidar com menos casos ao mesmo tempo do que uma repartição pública. Aí eu vou falar da minha realidade em Una. 5 ou 6 policiais e 900, 1.200 inquéritos, sei lá quantos eram. Era surreal, era surreal. Um advogado, ele te ajuda muito, que ele tem uma testemunha que ele acha, que o cliente dele lembra de alguém, ele te liga. É muito diligente, ele entende o que ele está fazendo. Ele entende da apuração. Então, essa aproximação, ela valoriza o trabalho, a qualidade do inquérito. E a gente vê hoje, de forma prática, isso. Por exemplo, o reconhecimento de pessoas. Hoje é um tema de grande debate. Há pouco tempo não era. E isso é uma coisa que acontece em regra ali, ó, no inquérito. E, na maior parte das vezes, no auto de prisão em flagrante. E ele é feito errado. Olha que legal como isso hoje está sendo debatido. E isso aí é um argumento muito debatido. E agora, a gente tem uma normatização sobre o que pode e o que não pode. Eu espero um dia que a gente tenha uma normatização mais qualitativa sobre as buscas sem mandado. Porque também é uma forma de valorização do trabalho. Hoje, eu entendo que quem pode pedir mandado para investigar você, pessoa física, civil, né? Não é um militar, é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. E para pedir, uma forma de te proteger é que o pedido de um mandado de busca na sua casa tem que ser feito por um delegado. Só que a gente banalizou tanto que todo dia alguém invade a casa de alguém aí e leva preso porque era flagrante. Mas quais são esses critérios para a gente chegar nisso? Isso é uma coisa também que eu acho muito importante de ser analisada quando a gente está falando de uma prisão em flagrante. Vou dizer para você que a regra, você vai conseguir que o delegado não ratifique um flagrante. Sob essa argumentação? Não. Não é comum. Mas eu acho que você tem um argumento muito bom para não receber da denúncia uma absolvição.
que hoje o STJ tem tido uma posição mais rígida sobre esse tipo de coisa, mas ainda não é fácil, porque se eu reconheço como ilícita uma entrada e entendo que não a prisão então era ilegal, tecnicamente eu não deveria nem instaurar inquérito. Aí falta um certo controle. Porque se não teve crime, se eu entendo que a prova é ilícita, como é que eu instauro inquérito? Não tem justa causa para inquérito policial. Então eu acho temerário. Eu não faço com frequência. Já fiz, mas não é frequente. Eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente. Então, quando você chega, quais foram as circunstâncias da prisão? Vou fazer perguntas para o meu cliente. Vou fazer perguntas pertinentes sobre a razão dele estar preso aqui hoje. Ou questões que podem ser levantadas para uma concessão de liberdade provisória, às vezes sem fiança. Porque não é porque o crime não é afiançável na delegacia, ou mesmo inafiançável, que ele não vai caber liberdade provisória. Sim. E, no final das contas, o que a pessoa, né, o seu cliente quer, que ele quer é ser solto, ele não quer ir preso. A sua principal preocupação é com a liberdade dele. É com a liberdade dele. Hoje, muita coisa pode ser resolvida com audiência de custódia? Pode, mas a audiência de custódia não é a finalização do inquérito. A audiência de prisão em flagrante delito ele pode permanecer tramitando na delegacia, mas depois da prisão. E aí eu já fiz essa pergunta em outras oportunidades, vou fazer mais uma vez com provocação. Qual foi a última vez que você viu um habeas corpus contra um ato do delegado de polícia? Não estou dizendo que você atormentar o coitado do delegado e entrar com habeas corpus contra tudo, não, mas às vezes você tem pertinência. Às vezes eu quero arquivar um determinado inquérito. Eu não posso arquivar o inquérito, eu vou prosseguir na apuração, mas eu acho que tem justa causa. Já estava instaurado, agora tem que concluir. Você tranca o inquérito. Gente, que benção para mim. O inquérito manda para o judiciário trancado e acabou. Está ótimo. Isso não é problema. Numa polícia republicana, que tem por finalidade a apuração de fatos. Aí, gente, estão falando sobre aquele momento que você está na delegacia no flagrante. Você chegou, voltando, né? Os militares foram ouvidos, você não esteve presente. A vítima foi ouvida, você não esteve presente. O seu cliente vai ser ouvido. Vamos supor que você não teve acesso às outras versões que foram apresentadas. Isso quer dizer que o exercício do direito ao silêncio seja o melhor? Não. Talvez ser mais seletivo com as perguntas que seu cliente vai responder. Porque ser combativo não é problema. Todo mundo tem que ser educado, isso é importante ficar muito claro, né? Todo mundo já deve ter tido algumas vezes uma experiência um pouco mais conflituosa, faz parte do direito do debate, faz parte. Mas você está lá para defender o seu interesse e o delegado para apurar. Ele tem que avisar o seu cliente direito ao silêncio. Se ele quer falar, eu vou adorar, eu quero que é mais que ele me responda. E eu, inclusive, sempre digo, a confissão é uma atenuante do crime. Eu sou a primeira oportunidade agora, comigo. Não é? Às vezes é ali. Ou, às vezes, até o que a gente chama, né, de uma confissão qualificada. A droga era dele, mas ele é usuário. A pessoa que vende para ele é fulano de tal. Tem conversa dele com essa pessoa no telefone. É uma confissão qualificada. Ele foi preso por tráfico, mas ele está mostrando que ele tanto é usuário que o traficante é fulano de tal. Ou no seu nome, seu apelido do WhatsApp dele é esse. São elementos. Eu estou dando o caso real aqui. São elementos. Essas pequenas nuances, elas não são vistas porque a prática criminal no Brasil, ela é muito vista a partir da denúncia. É do recebimento da denúncia que a gente se preocupa, em regra, mais com o que vamos fazer. Mas aquele momento já é crítico, né? O recebimento da denúncia ele já passou muita água debaixo da ponte. E um profissional preparado para acompanhar antes disso, ele tem um grande diferencial. Ele tem um grande diferencial. Responder um processo por tráfico de drogas ou termo circunstanciado como usuário tem uma diferença gigantesca. Gigantesca. E acontece, tipo, também casos reais. Já vi gente ser denunciada por tráfico de drogas, ficou 4 ou 5 meses preso preventivamente e no final foi desclassificado como usuário. Foi desclassificado por 28, foi preso. Saiu. Mas ficou preso 5 meses. Quem vai devolver esses 5 meses? Não é? Quem vai? Ninguém.
Então, faz muita diferença na preparação de um profissional na área do direito penal e processo penal, ele tem uma noção sobre isso. E isso não vai se aplicar só aqui, igual eu estou falando da delegacia, não. Isso se aplica a CPIs. Isso também vai se aplicar ao acompanhar um cliente no CPI. Se você tivesse que ir amanhã numa Câmara dos Vereadores, acompanhar alguém que vai ser ouvido, o que você faz? Como você iria? Você vai partir do pressuposto que ele tem direito de permanecer em silêncio também? Então, por que é tão comum que as pessoas peçam um habeas corpus preventivo para que o cliente possa ficar em silêncio no CPI? Ou até para que o advogado possa acompanhar? Não é? Esses questionamentos eles têm que ser feitos de forma recorrente para que a gente possa profissionalizar a fase de persecução penal investigativa. Para a gente saber, ele foi preso, para onde ele vai? Ah, não, isso aí vai ter a ver com a organização da polícia, da Polícia Civil, em regra, em determinado local. Mais ou menos, porque o que a lei diz é que ele tem que ser apresentado no local da captura. E, às vezes, na fuga, ele sai de um município até o outro. Isso é importante saber, faz muita diferença. Você pode parar na delegacia errada. Ah, não, é Guarapari. Cara, não é Guarapari, porque ele foi preso, ele estava em Piúma. Ele saiu de Iriri, entrou em Piúma, então ele vai para Itapemirim, não vai para Guarapari. Estou dando exemplo do Espírito Santo. Isso faz muita diferença. E aí, aproveitando, também para não me estender demais, mas para tratar de pontos polêmicos que o doutor levantou, sobre a apresentação espontânea, meu posicionamento. A apresentação espontânea, não acho que a gente consegue se cingir só no 302, na letra do que ele está ali. Eu trato da seguinte forma, já escrevi sobre. A apresentação espontânea, e tem jurisprudência também, quem quiser procurar, no Dizer do Direito, você pode procurar com a palavra-chave levada ao conhecimento da autoridade. O que eu uso como crivo? Se não fosse ele, eu saberia que isso aconteceu? Sabia? Não é apresentação espontânea. Eu não sabia. Ótimo. Exemplo, Ótimo. o cara bate na minha porta. Ei, tudo bom, doutor? Tudo bom. Cara, me meti numa briga ali no bar, dei uma facada no cara e ele morreu. Eu sabia disso. Tinha chamado no CIODES, tinha nada. Eu não sabia. Se isso não é apresentação espontânea, eu não consigo imaginar o que seja. Então, o meu critério basilar é, se não fosse a conduta dele, eu teria conhecimento da existência do fato? Não. Então, apresentação espontânea. Agora... Está ligado à revelação do fato, né, doutor? E ele se apresenta na delegacia, a conversa é outra. Eu já sabia e eu estava atrás dele. Então, não é uma apresentação espontânea. Por isso, o que eu faria se eu advogasse? Se eu tivesse esse talento, porque quando advoguei não me aventurei no criminal. Fiquei seguro no empresarial. O que eu faria é primeiro me antenar do que está acontecendo na delegacia. É o que o doutor falou, é o trânsito. Eu iria para a delegacia e ia ver se não sabendo do que aconteceu. Não está sabendo, eu conversar com o delegado. Olha, aconteceu um fato, a pessoa me procurou, e eu queria saber se você entende que é uma apresentação espontânea, a gente pode conversar sobre, a gente vem aqui para ouvir. Não, será obrigado a falar que a pessoa se levanta e vai embora. Eu não levaria o meu cliente de cara, eu não faria. Exceto no caso do trânsito, que o doutor também levantou, o 301. Mesmo no caso de embriaguez, porque a exposição de motivo, gente, para quem não sabe, né, ninguém é obrigado a saber disso, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai tratar da famosa embriaguez ao volante. Mas não é só para bebida alcoólica, não, ele vai para tudo. Você pode ter tomado um remédio que te deixou meio tantão, e batendo toxicológico ou no exame, não é nem clínico, né, na percepção do policial, que hoje vale a prova testemunhal, você está com a sua capacidade psicomotora alterada. Mas o artigo 301, ele fala o seguinte, que aquele que presta socorro, né, pronto a integrar o socorro, a uma vítima no acidente de trânsito, não se imporá prisão em flagrante. Isso foi feito para que a gente conseguisse reduzir o número de acidentes que a pessoa que causou o acidente fugia. E às vezes não tinha testemunha. Então aquela vítima estava fadada a ficar ferida, às vezes no local mais ermo, agonizando até a morte. Para evitar isso, veio esse artigo. Várias pessoas, inclusive, têm jurisprudência também nesse sentido, dizem que não se aplica isso nos casos em que o condutor está embriagado.
Eu discordo e eu vou explicar por que eu acho muito interessante, eu levaria esse argumento se eu tivesse um cliente na situação. É porque a exposição de motivos do veto no artigo 301 o artigo 301 ele tinha um inciso, não sei se era um parágrafo, um inciso, que dizia que não se aplica no caso de embriaguez. Ele foi vetado pela presidência da República, falando que isso ia contra a mens lei, né, a intenção da lei, que era reduzir esse tipo de bateu e fugiu, a pessoa que causava um acidente e fugia, e que não faria sentido você não abarcar a pessoa embriagada, que então você obviamente não ia resolver aquele problema que era a finalidade da lei. Ele foi vetado e o veto foi mantido. Não acho razoável eu falar da intenção do legislador, a gente comentou isso na faculdade, e não olhar o debate que foi feito em torno da lei. Então, são dois casos que eu acho que, de fato, não se pode impor prisão em flagrante, porque seria, inclusive, abuso de autoridade. Primeiro, a apresentação espontânea, nesse contexto que eu disse. E o caso do artigo 301 do CTB, da apresentação espontânea, mas não é chegar e falar atropelei, é prestou integral socorro. Como geralmente eu faço? Eu sugeriria para o meu cliente atropelou, alguém me ligou. Atropelei, o que eu faço? Desliga o telefone e liga agora para os CIODs. Chama a ambulância. Ficam registros. Chama BA, Boletim de Atendimento. Você ligou e pediu socorro, você permaneceu no local. Isso aí. Isso faz uma diferença. É a orientação. Faz toda a diferença. Você... Eu não vou... O direito a gente não pode dar certeza de nada, né? A ciência do dever ser. Mas você muito provavelmente não vai sair com o seu cliente preso da delegacia. Ele vai responder em verdade. Porque prestou integral socorro. Isso vai ser considerado um atenuante ainda que genérico, dependendo do crime, etc., que ele está, não é? E faz uma diferença grande. Então, aí na polêmica sobre a apresentação espontânea, eu acho o critério esse, tem jurisprudência nesse sentido, sobre aquele que leva ao conhecimento da autoridade. E no caso do trânsito, que é inclusive muito comum, né? É inclusive muito comum. E no caso do 301, por exemplo, no caso da prisão, assim, eu acredito, inclusive, que não deva ser nem o caso de aguardar uma audiência de custódia. Eu entraria com habeas corpus contra o ato do delegado. Eu entraria. Porque o APF já vai estar lá, mas não é o caso nem de audiência de custódia. Eu faria dessa forma. E aproveitando, né, uma última orientação prática sobre a atuação do delegado aqui no Estado do Espírito Santo, é a seguinte: além de tudo que o doutor disse sobre o kit flagrante, tem um endereço de e-mail fácil. Não precisa ser o seu pessoal, mas, por exemplo, meu nome é Gabriel, comunicação.gabriel ou apf.gabriel, uma coisa bem fácil que eles não vão achar muito, porque quando a gente prende alguém em flagrante, a gente tem que comunicar o juiz, o promotor e o defensor público, se ele não tiver um advogado. Se ele tem a comunicação feita para você, e hoje ela é toda feita por meio eletrônico, você não precisa ficar aguardando na delegacia para ter a íntegra do APF dele. Ah, mas não me comunicaram. Isso é um excelente argumento para sua audiência de custódia. Não foi comunicada a defesa sobre o auto de prisão em flagrante. Muito bom. É uma sugestão que eu acho que é sempre bom. E um e-mailzinho à parte, facinho. Não chega lá com aquele seu sobrenome italiano, alemão, com 3Y. Cara, ajuda. Olha aí, né? Muito bom. Muito bom. Dica de ouro. Ajuda bastante também, vai ficar organizadinho para você ter acesso e não ter que esperar, às vezes, não vou negar, horas a conclusão. Porque às vezes eu termino as oitivas, mas é um caso complexo, meu relatório fica grande, o despacho é complicado, e eu vou concluir esse procedimento 3, 4 horas depois. Gente, isso acontece. Você vai ficar me esperando para pegar cópia? Eu acho que não precisa. Ok? Eu queria agradecer também a Neon, a Damares, a Flaviane, o convite para estar aqui, mais uma vez conversando com vocês. É sempre um grande prazer, eu aprendo muito com o senhor. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora. Eu sempre gosto do debate, é sempre um prazer falar do tema, e eu acho muito bom poder falar com as pessoas que estão entrando no nosso sistema de justiça para sensibilizar elas da necessidade de um diálogo interinstitucional. Toda instituição que se encastela, ela está fadada a ruim. A gente precisa de diálogo institucional e a gente precisa criar instrumentos cada vez mais republicanos.
para punir, porque punir, eu não sou abolicionista, sou garantista, uma coisa tem nada a ver com a outra, se alguém um dia quiser, a gente pode conversar a respeito também, mas os limites, todo limite ao poder é uma forma de racionalidade. Então, eu acho que a gente precisa construir essas pontes, aproximar a OAB da central de teleflagrantes, para que as pessoas entendam melhor como funciona, a gente possa desmistificar algumas críticas que são feitas, aprender com outras que são importantes que a gente pode melhorar, criar um canal institucional mais próximo da jovem advocacia, da advocacia sênior, para que a gente possa desenvolver, do ponto de vista acadêmico, sugestões para aprimorar o nosso sistema de justiça, especialmente na fase investigativa. Okay? Mais uma vez, muito obrigado. Prazer. Muito bom. Pessoal, eu conheci o doutor Gabriel há alguns anos. Eu fui acompanhar uma oitiva de um cliente em Itapemirim, e aí, enquanto eu aguardava na sala do delegado, eu percebi que em cima da mesa tinha um vadimeco igual ao meu, todo marcado, cheio de post-it. Eu falei, é o estudioso, e não me enganei. Anos depois, a Flaviana, o Fernando, tem um delegado assim, 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 lembrei, falei, é a pessoa certa. E aí, nós não nos enganamos. Né? O doutor Gabriel trouxe hoje aqui dicas de ouro para a gente. Quanta coisa bacana ele trouxe. O doutor Gabriel é uma pessoa fora da curva. Isso aí eu não estou dizendo em razão da presença do senhor aqui, não. É uma verdade, a gente sempre conversa isso internamente no âmbito da NEOM, e eu digo sempre, doutor Gabriel, que todo achado é uma surpresa, né? Hoje, quando o senhor falou sobre o e-mail fácil, veja, eu tenho o hábito de criar um grupo de WhatsApp, não para todos, mas para a maioria dos casos. Então, processo de fulano. Aí eu coloco o fulano, que via de regra está solto, eu só advogo praticamente homicídio. Então, eu não advogo tráfico de droga, eu não advogo para crime de roubo, opção da minha vida, não tem nada contra quem faz. Mas eu advogo praticamente homicídio só. Então, via de regra, meu cliente está solto. Eu só tenho um preso a nível de Brasil hoje. É aqui de Anchieta. Mas eu faço um grupo de WhatsApp. Mas eu nunca tinha me alertado que um e-mail de fácil redação seria importante. E olha que o meu é Fernando Filho Jurídico. É um e-mail grande, difícil de falar. E amanhã eu já vou ter criado um e-mail especificamente para receber as comunicações das custódias, dos inquéritos, essas coisas assim. Muito obrigado pela dica. Eu, de fato, saio daqui hoje com um item a mais no meu, no mínimo um item a mais no meu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado pela presença do senhor, pela disponibilidade, pela generosidade de doar um pedaço da sua vida, que o senhor não recupera mais essa 1 hora, 2 horas que o senhor passou conosco aqui. O senhor doa ele para a gente, né? Para todos nós que estão aqui ouvindo o senhor. Então, muitíssimo obrigado. Eu te agradeço em nome da NEOM. Eu acredito que a Janaína retome a fala agora e talvez tenha alguma pergunta para nós. Vamos esperar. Janaína. Gente, é assim, eu estou aqui encantada com a quantidade de dicas práticas de fato, ou seja, a gente entregou o que prometeu, que era o dia a dia, justamente para que possa especialmente para quem está entrando, né, nesse meio jurídico, né, está começando o número de participantes que a gente tem, uma grande maioria é de estudantes, né, são alunos que estão finalizando os cursos de direito e que já vão começar com, assim, como eu disse nos e-mails e nas falas, com o pulo do gato, né, com informações assim preciosíssimas. Então, eu mais do que nunca eu quero agradecer, doutor Gabriel. Já nem preciso falar, porque o doutor Fernando já fez todas as colocações, mas em nome da NEOM, em nome de todas as pessoas que estão aqui, eu agradeço demais a sua participação, e é fundamental, que bacana ver os dois lados, né? Tanto do advogado como da delegacia, às vezes o quanto isso é enriquecedor, né? Doutor Fernando, vou tirar o doutor porque assim ele Por favor. prefere.
Fernando, mais uma vez, muito obrigada, né? É sempre uma aula te ouvir e sempre novas descobertas. Só para o acompanhamento de vocês, nem um dos participantes foi embora durante a fala de vocês, Bacana. tá? Todos, nós Obrigado, pessoal, estivemos pelo durante carinho. todo o tempo, são 2 horas de aula, com 31 pessoas presentes, tá? Queria fazer agora uma fala para você que está assistindo, né? Você que está participando aqui com a gente. Vai lá no grupo do WhatsApp, tá? E faz a avaliação, tanto da aula do doutor Fernando, como da aula do doutor Gabriel. Por quê? Porque a gente precisa dessa informação para a gente ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode oferecer de melhor para vocês, que esse é o propósito da NEON. Oferecer a prática do ensino, oferecer a prática daquilo que a faculdade não te ensinou. Esse é o tema da nossa aula virtual, né, da nossa série virtual. Então, eu conto com vocês, com a participação de vocês, né? Tá lá a enquete para você responder, né? Já botei, pode ficar tranquilo, que nem o doutor Fernando, nem o doutor Gabriel estão no grupo, né? Mas tenho certeza de que eles poderiam estar, porque é de extrema qualidade. E também, só mais uma informação, né, que algumas pessoas me perguntaram também no privado, que tiveram dificuldade com o tempo, porque está chovendo muito aqui no meu município, a internet está muito ruim, e outros que, eu estou presa aqui no escritório. Eu recebi várias mensagens durante as falas de vocês, me perguntando se a gente vai disponibilizar essa gravação. Então, eu não tinha perguntado ao doutor Gabriel, né? Então, o doutor Fernando já tinha autorizado, né? Mas eu não tinha feito essa pergunta ao doutor Gabriel. Então, o doutor Gabriel depois só me disse se eu posso disponibilizar essa gravação no YouTube para que todos assistam e tudo mais, tá? Então, a gente... Pode disponibilizar algum contato meu, minha rede social, para o pessoal que quiser essa orientação da corregedoria que eu falei, ou tem um provimento 72 do TJ sobre recolhimento de fiança, tô às ordens. E queria aproveitar aqui mais uma vez, já que o doutor Fernando falou de quando eu conheci, que o doutor Fernando, eu não vou bater o martelo e falar que ele é o melhor advogado que eu tive a oportunidade, o melhor criminalista que tive a oportunidade de conhecer aqui no estado do Espírito Santo. Tem outro conhecido meu que pode estar aqui. Mas, doutor, sem dúvida alguma, já ouvi falar demais do senhor em júri. O senhor fazia júri em Marataízes, né? Ouvi falar muito do senhor em júris lá. Então, assim, é sempre uma honra poder participar do evento com o senhor. O senhor Obrigado, uma obrigado honra. pelo carinho. Então, eu vou vender o peixe. Eu vou aproveitar para vender o peixe aqui, gente. O doutor Fernando, ou o Fernando, ele tem mais de 300 júris feitos. E ele tem um curso também de uma imersão em prática do Tribunal do Júri. Então, depois eu passo para vocês, quem tiver interesse, todos vocês estão na comunidade, mais de 300. São 380, né, Fernando? 385 agora. Pois é. Então, gente, assim, sabe, e com essa humildade de dizer assim, preciso levar uma legislação socorro, e vou dizer a vocês, algumas pessoas, na hora que a gente formou esse grupo, né, o grupo da série virtual, vocês viram ali que tem uma comunidade com vários grupos, e tem Tribunal do Júri 1, Tribunal do Júri 2, são as turmas que já aconteceram dessa imersão do Tribunal do Júri. Porque tem um outro detalhe, o doutor Fernando não larga os meninos dele nunca mais. Então, esse grupo permanece, porque até hoje os meninos fazem esse acompanhamento. Fernando, eu vou ter um júri em tal lugar assim, assim, e discute com ele. Então, algumas pessoas pediram também para entrar nesse grupo e eu não autorizei. Por quê? Porque são pessoas... Esse grupo é daqueles que já passaram pelo treinamento, pela imersão no Tribunal do Júri, então a discussão ali é outra. Tem um grupo chamado Lista de Espera. Quem tiver interesse, né, a gente em breve vai ter uma outra imersão em Tribunal do Júri. Mas, assim,
Gente, e é isso, essa aula fantástica, essa enxurrada de informações que você não vai encontrar na sua faculdade. Pode estar em qualquer período, não precisa estar, né, Fernando? Pode estar na faculdade ainda, né? Sim, Porque claro. a Maria acabou de perguntar aqui para poder participar da imersão se precisa, se pode estar ainda na faculdade e em que período. Pode, é bom que já forma É esperto, importantíssimo, até porque porque ali a gente treina uma ferramenta chamada oralidade. É fantástica essa ferramenta para o advogado. o doutor Gabriel Lana, e vou dar um spoiler aqui também para o pessoal que está nos assistindo. O Fernando vai brigar comigo, porque eu não combinei com ele ainda de falar, mas eu vou contar, porque eu não sou baú para guardar segredo, né? Nem estou em segredo de justiça, eu posso falar. Que é o quê? Nós vamos fazer um treinamento também, aquela prática de análise de processos, não é, doutor Fernando? Então, ó, Isso. com processos reais. Então, gente, aqui, ó, não perde não, continua ali no grupo, mas, ó, vai lá e faz a avaliação que é importante para a gente, tá? Ali. E não Obrigada, tá? sejam complacentes. Quanto mais a gente souber das nossas deficiências, melhor é. Então, assim, o que vocês entenderem que a gente precisa melhorar, e certamente muita coisa eu preciso, mas muita coisa mesmo, me ajudem com isso. Coloca lá, faça isso melhor, faça aquilo melhor. Para a gente é melhor do que falar assim, que ótimo, e às vezes não está ótimo. Valeu, galera. Abraço a todos. Beijo. Obrigada, Obrigado. obrigada, Gabriel. Valeu, Obrigada, gente. Fernando. Gente, obrigada a todos vocês, tá? Um abraço e Quero fiquem vocês com amanhã. Deus. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente.